pode a escrita de mulheres negras? A pergunta é da professora Milena Brito, da Universidade Federal da Bahia. Ela foi uma das orientadoras de um projeto que resultou no livro Carolinas. O livro reúne autoras negras de todo o Brasil. O projeto é da FLUP, a Feira Literária das Periferias. No programa de hoje, eu converso com a professora Milena Brito e com uma das autoras de Carolinas, a jornalista, montadora, roteirista e diretora de cinema Natara Ney. Muito obrigada pela presença de vocês duas hoje aqui no Opinião Pernambuco. Vou começar com você. O livro resulta de uma oficina ou de oficinas literárias que foram promovidas aí pela FLUP e que tiveram como referência Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo. É exatamente isso? É isso mesmo, Estela. Na verdade, foi um projeto assim pensado para ser atravessado por questões que, desde o ano passado, estavam em pauta, né? Era, na verdade, uma ideia da FLUP trazer tanto a parte criativa, da criação, de explorar essas novas possibilidades de escrita, quanto também conhecer e reconhecer um Brasil através das mulheres negras de diferentes espaços, pensando também nessa ideia de que Carolina ela surge como um ícone, como um símbolo de um Brasil muito mais profundo. E embora Carolina seja reconhecida hoje, né, o mais reconhecida e absorvida como uma grande referência para a gente, a mesma coisa não acontece com aquelas escritoras negras desconhecidas. Então, a FLUP pensou em oferecer tanto um suporte teórico, intelectual, né, com a FLUP Pensa, com uma série de lives com escritoras, com intelectuais negras, e a formação. E essa formação ela foi organizada a partir de uma seleção. As escritoras que foram selecionadas, elas mandavam uma carta, a partir dessa ideia, né, de Carolina estar escrevendo uma carta. Algumas escreviam como se fosse mandando uma carta de hoje para aquela Carolina, e outras projetando uma ideia de uma Carolina do futuro, de uma Carolina quase, digamos assim, para além das nossas limitações perceptivas, né? Uma Carolina espiritualizada, uma Carolina simbólica. Então, eu acho até que a própria seleção, ela já trabalhou um pouco essa relação da criatividade e da escrita de si, relacionada ao projeto de Carolina. Então, a ideia da FLUP foi fazer algo que não fosse apenas um livro, mas um processo mais completo, e, ao mesmo tempo que esse processo se dava, havia essa relação de reconhecimento, né? Reconhecimento do território, reconhecimento de que a negritude não é uma coisa só, de que a mulher não é uma coisa só, a definição de mulher. Então, eu acho que foi um projeto que, para mim, assim, foi a primeira vez que eu participei, foi muito feliz, porque o desdobramento estético disso veio a partir de um lugar muito mais potente, né? Gerador de uma rede, gerador de um retrato nosso. Então, eu acho que foi muito bonito, mas foi isso, exatamente isso, assim, uma seleção a partir de uma ideia relacionada à história e à estética de Carolina. Natara, lá na apresentação do livro, uma apresentação assinada por Fernanda Miranda, ela fala sobre Carolina Maria de Jesus e diz o seguinte, abre aspas, uma mulher preta insubmissa, um caminho luminoso que se abriu na mata fechada. Coloque Carolina Maria de Jesus nessa sua experiência literária. Carolina Maria de Jesus é, na realidade, quase todas as mulheres negras que atravessaram o meu destino, né? O meu caminho. Né? Eu sempre, quando começo a falar, eu vou dar alguma entrevista, eu sempre agradeço aos mais velhos. Né? Assim, aqui é um lugar sagrado e eu agradeço aos mais velhos, porque é por causa deles que eu estou aqui. A minha mãe é uma Carolina, né? É aquela mulher semi-analfabeta que fez tudo para que a gente estudasse. É a única coisa que a gente podia ter e a única coisa que ela podia dar. Eu lembro que um presente de aniversário que eu recebi da minha mãe foi a Enciclopédia Barça.
e que ela passou, acho que, anos pagando aquela enciclopédia. Então, assim, Carolina está na minha escrita nesse lugar de não resiliência, porque eu só pude me dedicar à escrita, né, esse lugar de não acomodamento, porque eu só pude me dedicar à escrita agora, depois que eu tenho uma possibilidade de parar um tempo para escrever. Os meus trabalhos estão agora me permitindo. Então, Carolina, é esse escudo que trago comigo o tempo inteiro, de proteção, sabe? De dizer, tem um caminho possível, não desaba, sabe? Não desaba, não desaba. Tudo que eles querem que você desabe, você não vai desabar. Então, eu fui, durante esse processo, atravessada por diversas outras Carolinas. As meninas que não tinham internet, Stella, para fazer aula, e ouviam a aula. As meninas que faziam aula voltando do trabalho, ouvindo no celular, dentro do metrô. As meninas que faziam aula amamentando ou fazendo a comida, sabe? Muitas que acompanhavam a aula depois, as aulas gravadas, porque não podiam. Então, assim, Carolina é meu escudo, é como se fosse um dos patuás que eu carrego de proteção, sabe? E, ao mesmo tempo, saber que o Estado brasileiro é tão incompetente que existem outras Carolinas aí, agora, nesse momento, passando fome, sem poder sustentar suas famílias, né? Vítimas, de novo, desse Estado, como foi Carolina. Porque imagina se fosse um Estado decente, o que aquela mulher não podia ter sido, para além do que já foi, para além do que já é, porque eu acho que Carolina é sempre. Outras escritoras também são. Imagina um lugar, uma política social que permitisse que essa mulher florescesse com condições de saúde, com condições de alimentação, com condições de estudo. Então, Carolina me atravessa primeiro num lugar de muita sorte, porque mesmo quando houveram perrengues na minha vida, houve o mínimo necessário. Mesmo quando eu estive doente, houve o mínimo necessário. Mesmo quando eu tive sorte, eu tive o mínimo necessário, sabe? E perceber o quanto eu posso, né, colocar, e o quanto é importante que mulheres iguais a mim coloquem no papel suas impressões sobre a vida, suas necessidades sobre a vida. Converter sobre o papel, a gente que sabe, a gente que escola pública, que você ficava escrevendo assim no cantinho do caderno, porque só tinha aquele caderno que se escreve ali para não gastar, para economizar todas as páginas. E hoje eu vejo meu nome no livro, eu me sinto, sabe, é mais do que sonho, é mais do que desejo, é mais do que caminho de possibilidades, entende? Então, Carolina é esse patuá, sabe? Está aqui, é um patuá, é uma proteção, é um lembrete, é uma promessa. Carolina me atravessa nesse lugar. Quando eu sempre vou escrever, por mais singela que seja aquela escrita, uma carta para um amigo, um e-mail, eu penso, cara, essa palavra vai chegar em alguém. E olha que sorte de eu estar aqui no lugar onde eu posso sentar e escrever uma carta para alguém, sabe? O quanto é importante isso. Então, Carolina é isso. Carolina é um patuá que eu carrego, assim, sabe? Helena, eu falei que são autoras de todo o Brasil. Te pergunto quantas são exatamente, quantas autoras o livro Carolinas contempla, e se todos os estados da federação estão dentro do livro. A gente tem Natara, que é pernambucana, mas quero saber se tem mulheres do Rio Grande, mulheres de Minas, mulheres do Amazonas, mulheres do Mato Grosso, enfim. Sim, tem mulheres do Brasil inteiro, são 180 escritoras, e a gente teve a sorte de ter escritoras de todo o território, praticamente. Então, me parece que só Roraima, que talvez a gente não tenha. Mas temos assim essas histórias muito lindas, né? Porque há o encontro dos indígenas com os negros, e aí a gente já tem essa relação da escrita aparecendo também a estados onde a negritude ela é duplamente invisibilizada. E a escrita de muitas das meninas do Norte revelam particularidades também dessa relação que a gente também tende a deixar um pouco de lado, né? A gente problematiza muito a invisibilidade das populações negras, falamos das invisibilidades indígenas, mas esquecemos, às vezes, que essa sobreposição em alguns estados
que identitariamente se ergue, como os estados do norte, a partir da identidade indígena, por uma relação política também de reivindicação, acaba também escondendo uma população ainda menor nesses estados, mas que existem, né? São pessoas que estão ali também lutando para trazer o seu afro-indigenismo, e a gente viu isso justamente passando pela coletânea também, de uma forma muito bonita. Temos estados do Nordeste, de todo o Nordeste nós temos, do centro do país, do Sudeste. O que foi muito bacana é que, embora tenha mais escritoras de Rio, o que é natural, porque há um projeto de catadoras que tinham relação, que tem, na verdade, relação direta com o Rio de Janeiro, houve um equilíbrio, assim, por exemplo, eu tive um grupo que tinha muitas mulheres do norte, do nordeste, do centro do país e poucas mulheres do sudeste, porque geralmente a gente vê aquele desequilíbrio, é sempre região sul e sudeste, e as demais regiões uma ou outra, né? Mas não foi assim, foi uma relação muito equilibrada mesmo. E essas 180 autoras, elas espelham, de fato, o território. Gente, vamos fazer um intervalo bem curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o livro Carolinas, que reúne 180 autoras negras brasileiras. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós falamos sobre o livro Carolinas, que reúne quase 200 autoras negras de todo o Brasil. Nossas entrevistadas são Milena Brito, uma das orientadoras da oficina, que resultou no livro, e Natara Ney, uma das autoras. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Natara, quero começar esse bloco aqui com você. E a pergunta para abrir o bloco é qual a potência política de um projeto como esse, do qual você participa, esse livro Carolinas, que reúne autoras negras do Brasil inteiro e que nasce ali da Feira Literária das Periferias, a FLUP. O projeto da FLUP, né, foi pensado, né, completa 10 anos esse ano. Né, foi pensado, foi idealizado pelo Écio e pelo Júlio. E a ideia inicial desse projeto sempre foi mostrar que existem escritores em outros lugares que não fossem os centros, né, Milena? A gente mostrar que a criação literária ela existe em todos os lugares. E agora, nesse contexto, essas coisas de Exu, né, tira e dá, né? Então, assim, nos tirou um convívio, mas Exu nos deu essa rede, que possibilitou que fosse muito ampliado esse projeto, essa conexão. Então, o que era que acontecia no Rio de Janeiro, aconteceu com o Brasil inteiro e tinha meninas fazendo aula em outros países também. Então, o que esse projeto ele inverte uma lógica perversa do Estado, né, e das políticas de apagamento. A nossa história agora é contada por nós, seja ela ficcional ou documental. Alguns contos foram inspirados em histórias reais, o meu tem um pouco, mas assim, nós produzimos o nosso conteúdo, ao invés de apenas absorver o que nos foi dado. E, a partir disso, nós temos um relato de um momento histórico, de um momento pessoal, de um momento íntimo, criado por nós. Porque, até então, a maioria, acho que a Milena talvez saiba mais do que eu, parece que existem assim, 251 apenas escritores negros publicados, né, Milena? E, assim, e agora saíram 180. Isso provoca uma convulsão
das pessoas dizerem assim, como o Islã provoca uma convulsão, sabe, que é você poder fazer sua poesia na rua, você publicar, como a gente conhecia com os fanzines há muito tempo, mas que ainda era uma coisa bem demais de quem tinha acesso a uma gráfica, não sei o quê. Agora são 180 mulheres escrevendo. Essas 180 mulheres escrevendo, elas provam para mais 180 milhões de mulheres que elas também podem escrever, sabe? Então, reverte, é quase, minimamente, claro que muito por ali, né? Reverte minimamente a lógica perversa de que a nossa história é contada por outros. E também provoca mudanças, né, sociais. Milena, se eu deslizar aqui em alguma informação, você me corrige, mas até onde eu sei, foram 8 grupos, cada grupo com 30 mulheres, cada grupo com um orientador ou uma orientadora, e cada orientador ou orientadora teve ali a liberdade de escolher um caminho por onde transitar. Você, se eu não estiver enganada, escolheu as canções de Carolina Maria de Jesus, que é uma autora celebradíssima, principalmente por conta de Quarto de Despejo, mas ela tem outros livros, ela deixou peças de teatro escritas, e ela compunha. Aí, por que você escolheu as canções de Carolina Maria de Jesus e como é que foi aí o processo da oficina? Puxa, obrigada por essa pergunta, porque eu adoro falar e as pessoas às vezes não lembram de articular isso, porque as canções de Carolina, elas são peças maravilhosas, são composições que já dialogam com todo o projeto de Carolina. A gente percebe que Carolina é uma grande cronista, mas não só, ela também é uma filósofa, ela pensa na vida, ela distribui memórias, né, pelas partes que ela recupera daquela vida precária. Então, as canções, elas não diferem muito disso, mas a escolha se deu principalmente porque a gente tem a voz de Carolina. Eu queria trazer uma Carolina viva, assim, a presença dela, né? Eu queria trazer uma relação direta, assim, aquela voz, ela é muito, muito forte, é muito especial, a gente ouvir Carolina cantando as próprias canções, rindo, debochando, ora aquela voz, assim, irônica, destruindo mesmo uma lógica que a Nath já falou aí, né, perversa, dessa relação de invisibilidade e de violência. A Carolina, ela tinha muita consciência disso, então nas canções, são canções de todo tipo, ela fala do sofrimento da mulher, ela fala do machismo, ela denuncia a violência doméstica, ela denuncia a fome, ela também fala de sonhos, né, da vontade de ser alguém, de protagonizar um circuito de coisas que tenham sucesso. Né? Às vezes ela fala na canção, já estou cansada de ser a coitada que sofre, eu não quero mais isso. E aí ela rearticula sonhos. Então, com a voz dela, isso é muito, muito forte. E aí eu queria que as canções só trouxessem mais da Carolina e que as escritoras pudessem se inspirar, mas elas não tinham que necessariamente recuperar algo das canções, elas podiam, mas não tinham que. O que eu queria era que elas pensassem um pouco para onde essa voz, essa composição e todos esses elementos sonoros levavam elas, né, para um pouco assim de inspiração, digamos assim, com a própria Carolina ali, não só eu lendo os textos de Carolina, mas a voz de Carolina entre a gente. Eu achei, aliás, eu acho, na verdade, um trabalho muito lindo, que é raro, o disco é raro, mas a Rádio Batuta fez uma coleção onde tem esse material, e as pessoas falam um pouco desse lado dela. E uma excelente cantora, inclusive, uma intérprete das próprias canções, assim, maravilhosa. Eu tenho a impressão que em algum momento da vida ela chegou a cantar em circos, ela se apresentava em circos cantando. Natara, quando você aporta ali nessa oficina literária e, por consequência, no livro Carolinas, você já era uma contadora de histórias. No cinema, mas era uma contadora de histórias. Como é que foi essa transposição assim da gramática cinematográfica para a literatura? Foi bem difícil, porque eu sempre tive o apoio de alguma imagem
para acrescentar aquela narrativa, né? Quando eu falo o pôr do sol me emociona, eu tinha o apoio daquela imagem gigantesca de um pôr do sol. E agora eu dispunha unicamente da palavra e da pontuação, né? Então, nesse processo, foi muito importante a guiança do Alexandre, sabe? As coisas, a redundância, o objetivo, você desenhar toda a narrativa com começo, meio e fim, dispondo unicamente das palavras. Então, eu fico muito, muito temerosa. Tanto que, na primeira aula, eu fazia, olha, gente, se o meu conto ficar muito ruim, vocês nem precisam publicar, não, tá? Deixa eu só fazer a oficina, para mim já está bom, para mim está tudo ótimo. Se ficar muito... Olha, não precisa... Porque também passa pela coisa da minha autoestima, né? Assim, enquanto eu precisei trabalhar a autoestima e dizer, cara, eu realmente tenho condições de escrever, porque eu acho a escrita algo muito sagrado, eu acho mesmo muito sagrado. Então, foi difícil ancorar as ideias, pensamentos, unicamente no texto, sabendo que não teria o suporte de uma música ali, não tinha o suporte da interpretação do ator, não tinha o suporte da imagem, sabe, do som. Então, eu teria que conduzir o meu espectador, dessa vez leitor, unicamente com as palavras escritas. Então, essa transição foi um aprendizado grande. No caso, foi um conto, né, que você publicou? Isso, um conto. Bom, Milena, a gente falou aqui já um pouquinho de Carolina, das canções, eu falei de Quarto de Despejo, falei que ela tem outros livros, acho que o que vem imediatamente depois de Quarto de Despejo é Casa de Alvenaria, se eu não estiver enganada. Então, Carolina publicou, fez muito sucesso ali com Quarto de Despejo, né? Acho que é até hoje um dos livros mais lidos já produzidos na literatura brasileira, mas quando ela morre ali em 77, ela já estava meio esquecida, assim, meio, digamos, abandonada. Apesar disso, Carolina está inscrita para sempre na literatura brasileira. Sem nenhuma dúvida, ela está inscrita para sempre na literatura brasileira. E o que você falou é verdade, ela ficou esquecida, ela foi, claro, né? Isso também é fruto do racismo estrutural, e a gente sabe que a academia também colabora muito com isso. Ela poderia ter sido estudada todos esses anos ao lado de Clarice Lispector, porque eram da mesma geração. Não foi, mas nem por isso a gente teve o trabalho dela disperso no sentido humano, porque é aquilo que Natália já falou, né? A mulher negra, ela resiste, ela recupera suas memórias. E Carolina é uma ancestral muito próxima da gente, né? Muito próxima. Ela morre no final da década de 70. Então, houve tempo suficiente para construir uma presença indelével, não há como apagar isso. E a gente pode dizer que, na literatura, a voz dela ela não é uma voz que a gente deva colocar por alguma razão de concessão. Ela é uma voz essencial na literatura, do mesmo jeito que a gente reconhece uma literatura brasileira a partir do realismo e a gente percebe uma reconfiguração da cena nacional, a voz de Carolina, nesse momento pós-modernista, né, digamos, pós-geração modernista, ela articula o Brasil de hoje, né? Ela coloca o Brasil com essa cara urbana desigual, com esse desequilíbrio entre raça e classe, mesmo que o Brasil assuma a sua identidade a partir dessas relações das três raças, não é verdade isso na representação estética. Então, ela é fundamental para a gente entender essas complexidades estéticas e para compreender até onde o racismo estrutural empurrou a gente. Eu tenho 30 segundos para terminar o programa e, Natália, eu vou te perguntar sim ou não se você pretende desenvolver uma carreira também na literatura, sua carreira no cinema já é uma carreira consolidada e bem-sucedida, se você tem pretensões também de continuar aí num caminho literário. Eu tenho sonhos, sim. Eu tenho sonhos e a escrita entrou num lugar e eu estou tentando todo dia trabalhar ela um pouquinho. Mas, assim, sonhos. Meninas, muito obrigada. Foi uma honra receber vocês duas aqui hoje para falar desse projeto tão lindo e para falar desse livro.
Muito obrigada e até uma próxima oportunidade e que ela não tarde. Obrigada. Até a próxima. Quem puder, fique em casa. Se cuidem. Axé. Isso. Se cuidem. Axé. Axé.